turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 72 da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre textos jornalísticos. Então, os objetivos dessa aula são compreender o que são textos jornalísticos, conhecendo alguns gêneros textuais do ramo jornalístico, analisar o que compõe um texto jornalístico, conceituar notícia, lead, corpo de notícia, manchete e carta de reclamação. Analisar formatações e diagramações dos textos jornalísticos, bem como as suas respectivas funções. Então, para essa aula, vocês vão pegar aí o lápis, a caneta, a borracha e o caderno de língua portuguesa. Galerinha, esse nome texto jornalístico já nos remete à ideia, né? Um texto disposto no jornal, no meio de comunicação. Então, o texto jornalístico é aquele texto veiculado aí com jornal, revista, rádio, televisão, os quais possuem o intuito de comunicar e informar sobre alguma coisa. A gente pode dizer que atualmente o texto jornalístico é aquele mais utilizado aí pelas pessoas, justamente por ele estar trazendo fatos recentes, tá? Então, ele está trazendo fatos sobre o momento, sobre as nossas vivências, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Logo, ele se torna aí de interesse de grande parte da população. Composição do texto jornalístico. Então, assim, o texto jornalístico, ele compõe algumas questões bem imprescindíveis para que ele seja executado. Nós temos a pauta. A pauta é a escolha do tema ou o assunto, né? A escolha, como assim a escolha? Então, nós temos acontecimentos a todo momento ocorrendo. Logo, a pauta será o assunto desse acontecimento. Qual que é o assunto? Pode ser um evento esportivo, pode ser um acidente de trânsito, tá? Pode ser um evento dentro da escola, tá? O nascimento de alguém, a morte de alguém, enfim. Isso é a pauta, né? O geral, né? O assunto, o tema daquilo. Aí nós temos a apuração. A apuração é a recolha das informações, dados e a verificação da veracidade dos fatos. Temos um grande problema na atualidade que se chama fake news, né? As fake news são as notícias falsas, tá? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê coisas, principalmente se tratando de internet, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, porque alguns locais disponibilizam fake news e as pessoas leem, acreditam e passam adiante e de repente está aí um país inteiro pensando que alguma coisa aconteceu, sendo que aquilo não aconteceu. Tá? Então, muito importante essa questão da veracidade, ter fontes boas. Quando a gente sabe alguma coisa, a gente tem que pensar, tá, mas quem falou isso? Isso estava no jornal? Não, estava no jornal, então o repórter ele obteve informações de fontes confiáveis, né? Por exemplo, num acidente de trânsito, ele obteve informações de bombeiros e policiais. Legal. Agora, qualquer pessoa soltar alguma informação na internet sem fonte nenhuma, sem mais nem menos, será que isso é real? Então é muito importante verificar essa questão e principalmente cuidar para não passar ainda adiante uma informação errada. Aí nós temos a redação, que é a transformação das informações num texto, tá? Então eu transformo aí toda essa informação que eu tenho, quem está envolvido, quando aconteceu, o que aconteceu, enfim, em um texto, que é o texto jornalístico. E aí nós temos a edição. A edição é quando esse texto ele é corrigido, é para analisar a ortografia, analisar a gramática, analisar nomes de pessoas, às vezes, né, pode ser que contenha uma letrinha errada, enfim, e revisar esse texto. Esse texto está de acordo, ele está entendido para o público, né? Quando a gente tem um texto jornalístico, a gente tem que pensar que ele é um texto para toda a população. Logo, toda a população que é alfabetizada vai estar compreendendo, né? Precisa estar, ela precisa conseguir compreender. Então, eu não posso ter termos muito complexos, por exemplo, porque senão vai dificultar essa leitura. Formatação e diagramação. Quando a gente tem um texto jornalístico, a gente nota alguns detalhes, né? A formatação, a questão de tamanho de letra,
diferente. O que a gente percebe? Que os textos eles são feitos justamente para estar chamando a atenção do leitor. Então, o título, né? Trágico acidente, né, em tal rua. Ele vai chamar a atenção do leitor para que o leitor faça a leitura desse texto jornalístico. Tá? Então, qualquer material gráfico, seja impresso ou digital, né, hoje temos aí essas duas opções, traz um recurso importantíssimo para o seu sucesso, a diagramação. Tá? A diagramação é fundamental em websites, blogs, revistas, jornais e outros materiais gráficos. E essa questão da formatação, tá? Eu ter um título em maior destaque, eu trazer as informações ali de um modo bastante adequado, tá? Trazendo ali, por exemplo, se eu tenho uma revistinha para crianças, vou estar trazendo figurinhas, né? Não vou estar trazendo apenas o texto. Ou então, se eu trago sobre um fato ali, uma informação que instiga mais a atenção dos adultos, eu vou colocar ali uma foto daquele fato, tá? Uma pessoa envolvida naquilo, isso tudo está atrelado aí à diagramação. Notícia. Quando a gente fala de texto jornalístico, é lógico que a gente fala também sobre notícia. Então, a notícia, ela é um gênero textual jornalístico que está presente no nosso dia. A todo momento, não a todo momento, mas todos os dias, a gente está lendo, está sabendo, está conhecendo informações que são notícias, tá? Ele é um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, tá? Para eu considerar um texto notícia, ele tem que o fato ocorreu recentemente, no dia de hoje ou ontem, enfim, é notícia, é atual, é recente. Veiculada pelos principais meios de comunicação, jornal, revista, televisão, enfim. Por esse motivo, as notícias elas têm um teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos. Tá? Então, eu posso descrever a informação e narrar os fatos. Né? O texto narrativo é aquele que está narrando, que está explicando sobre um acontecimento na vida de alguém. Ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Tá? Então, na notícia eu tenho o tempo, quando aquilo aconteceu, aonde aquilo aconteceu, o espaço, e também nós temos personagens, né? As pessoas que estão, né? Os seres que estão envolvidos nela. Galerinha, trouxe para vocês aqui uma notícia. Desde que eu sou criança, eu tenho essa questão do texto jornalístico bastante vinculado aí com a minha vida, porque o meu pai, ele é jornalista, tem mais aí de 30 anos de imprensa, então eu trouxe uma notícia dele para estar explicando um pouquinho sobre notícia, tá? Então eu retirei essa notícia lá do portal da Gazeta. É uma notícia do dia 30 de janeiro de 2021, inclusive tem um horário que ela foi publicada, 16 horas e 9 minutos, então vai estar falando sobre a Copa Libertadores da América. Então, palmeirenses e santistas ansiosos pela decisão da Libertadores da América. Se vocês acessarem o link aqui, vocês vão conseguir ver na íntegra, tá? Eu trouxe só uma parte da notícia, ela tem foto deles, inclusive. Então, aqui o nome do repórter, né, Ricardo Otto, o e-mail dele junto também, e aqui a cidade São Bento do Sul. Então, torneio entre clubes mais importantes do continente, a Copa Libertadores da América, terá um campeão brasileiro em sua edição de 2020. Sábado, 30, né? Porque, prof, 30? Como assim 30? 30 de janeiro de 2021. A gente sempre tem que estar atento ali ao dia que foi publicada a notícia. Às 17 horas, Santos e Palmeiras se enfrentam no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo que promete muita emoção para os torcedores dos dois times. Assim como no ano passado, a final será um jogo único e, em caso de empate, o duelo vai para a prorrogação, seguindo de pênalti se necessário. A partida será transmitida no SBT e no Fox Sports. As duas equipes finalistas contam com torcedores espalhados em todo o país e não será diferente na região. Conversamos com alguns deles para saber suas impressões sobre o grande confronto. Então foi conversado aqui tanto com santistas quanto com palmeirenses para estar conversando aí sobre esse jogo. Então eu trouxe a parte só dos santistas aqui
Só para não prolongar tanto essa notícia, como eu falei, no site vocês acessam a notícia inteira. Inclusive, as pessoas citadas, elas têm a foto delas ali no site. Então, os santistas. O São Bentense Sidney Claudino, morador do bairro Cruzeiro, diz ser santista por influência do pai e de seus tios. Seus filhos também torcem para os Santos. Eles pegaram a fase do Neymar no início da carreira, onde dava show nos gramados brasileiros, disse. Apaixonado pelo clube, já foi assistir o Santos na Arena da Baixada, em Curitiba, e também na Vila Belmiro. Na Vila Belmiro é simplesmente sensacional, espetacular. O estádio é antigo, mas a energia, a magia, a beleza que tem aquele estádio é coisa de outro mundo. Não tem como explicar, comentou. Então, uma coisa bem interessante que quando as pessoas envolvidas elas trazem um relato, se traz muito entre aspas. A gente já trabalhou as aspas que elas trazem a citação da pessoa. Então, aqui não se diz, tal pessoa falou o quê? Notem que nós temos o discurso direto aqui. Eu trago exatamente com as palavras com que a pessoa disse. No caso aqui, o São Bentense Sidney Claudino, morador do bairro Cruzeiro. Galerinha, agora nós temos sobre a lide. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas ele está atrelado na linguagem jornalística, tá? Então, na linguagem jornalística, a lide corresponde à introdução da notícia, portanto, trata-se do primeiro parágrafo. Nós temos notícias, elas são trazidas de modo mais rápido, menos detalhado. Uma notícia para a gente ler brevemente, que lá em poucos segundos, 1 minuto, você consegue ler. Isso seria a lide, tá? Então, nesse primeiro parágrafo, o que vai conter? As seguintes perguntas. Não que contém as perguntas, mas a partir dessas perguntas, no parágrafo se formam as respostas. Então, nós temos o que, quem, né, o que aconteceu, quem está envolvido nisso, em que momento isso aconteceu, quando, onde, o lugar, o espaço, como isso aconteceu, né, um pouquinho do discorrer, e por que isso aconteceu. Então, trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia vão estar aparecendo, tá? É uma ferramenta aí bastante importante porque ela desperta a atenção do leitor para ler futuramente aí a notícia de um modo mais detalhado. Então, um exemplo de lide aqui para vocês, o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto e os Jogos Paralímpicos, que contempla os atletas com necessidades especiais, acontecerão de 7 a 18 de setembro. Prof, mas em que momento? Notem, é preciso muita atenção aqui porque eu estou trazendo uma notícia do ano de 2016. Logo, o que eu trago aqui, essas datas, correspondem ao quê? A 2016, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de lide. Notem que é uma notícia bem rápida, bem breve, sem muitos detalhes, mas que vai estar englobando ali todas essas perguntinhas. E aqui a gente tem o corpo da notícia. O corpo da notícia, ele já vai estar trazendo a notícia com muitos detalhes. Notem a diferença, né? No texto, no tamanho do texto da lide e do corpo de notícia. Então, nessa parte será apresentada a notícia com descrições mais detalhadas. Então, eu trago aqui a mesma notícia, mas olha só quantas informações a mais, né? Quantos detalhes que eu trago em relação à lide. Segundo a página oficial Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, 5 a 21 de agosto. Em 4 regiões da cidade maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016. O golfe e o rugby. O rugby ele é um esporte aí bastante violento, a gente pode dizer, e é bastante popular lá na Inglaterra, tá? Ele não é muito diferente, é um pouco, mas não tão diferente, né, se vocês forem imaginar, do futebol americano. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais,
acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade, Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades, a canoagem e o triatlo. O triatlo é um conjunto aí que forma sempre 3 esportes. Então aqui nós temos 2 parágrafos nesse corpo de notícias. O primeiro vai estar trazendo sobre os Jogos Olímpicos e o segundo os Paraolímpicos, que eles sempre seguem depois ali dos Jogos Olímpicos, né? São feitos com atletas que têm necessidades especiais. Manchete. Uma manchete, ela é um título de uma notícia geralmente mais popular ou importante num jornal ou revista. Ela é escrita com letras aí grandes e muitas vezes na primeira página antes do título, no caso do jornal ou revista, tá? Então aqui o que a gente tem? Nós temos uma revista, a Veja Rio, O Milagre de Fátima, e daí nós temos a foto da Fátima Bernardes. Então essa seria a manchete, né? A notícia tida como mais relevante da revista, daquela edição da revista. E daí a gente tem, depois de patinar na audiência por quase 2 anos, o programa da ex-apresentadora do Jornal Nacional finalmente decola. Então nós temos uma informação sobre a Fátima Bernardes, que está tida como uma manchete, porque naquela notícia, naquela edição, é tida como a notícia mais importante. Galerinha, trouxe aqui para vocês uma revistinha que eu creio que vocês conheçam, que é a revistinha do nosso amiguinho Júnior. Operação Limpeza, aqui somente lendo Operação Limpeza, eu não sei exatamente do que eu vou tratar. Mas como a gente vê as crianças fazendo uma higienização dos dentes de alguém, a gente vê que vai estar sendo falado ali sobre a questão da saúde bucal. E nós temos também um outro gênero textual que é tido como jornalístico justamente porque ele está, né, vinculado ali nos meios de comunicação, que é a carta de reclamação. O próprio nome diz, carta de reclamação. Então, uma carta onde vai ocorrer, né, a reclamação sobre algum acontecimento. Então, a carta de reclamação é um subgênero do gênero textual carta. Então, nós temos o gênero textual carta e a partir desse eu formo outro que é a carta de reclamação. Ela se divide por transmitir uma informação que indica uma insatisfação de alguém, um problema, uma injustiça que essa pessoa sofreu por alguém, né, com quem ela vai mandar essa carta. Então, a pessoa que sofreu essa injustiça, que está com esse problema, é o remetente, né? Eu sofri uma injustiça, eu vou escrever uma carta. Essa pessoa para quem eu vou mandar é o destinatário. O destinatário é aquele que vai poder solucionar o meu problema, tá? Então, por exemplo, comprei um produto que está com algum problema. Eu sofri uma injustiça por ter comprado esse produto. Então, eu vou escrever essa carta para quem? Para a empresa que me enviou esse produto, certo? Porque eles são os únicos que poderiam estar resolvendo essa situação. Então, aqui eu trouxe para vocês carta de reclamação. Contos de fadas, loja de departamentos, tá? Então, aqui nós temos alguém reclamando para uma loja de departamentos que se chama Contos de Fadas. No que diz respeito ao pedido número 0001, realizado em 12 de outubro de 2010, venho manifestar o meu descontentamento, pois a entrega estava prevista para, no máximo, até o dia 17 de outubro de 2010. Tá? Então, aqui a gente nota que alguém fez uma compra no dia 12 de outubro, a entrega era prevista para, no máximo, 17 de outubro, 5 dias depois. Ou seja, já se passaram 10 dias no prazo limite da entrega e até o momento não recebi as mercadorias adquiridas ou qualquer explicação sobre o ocorrido. Então aqui já passou 10 dias do prazo que deveria ser entregue e a pessoa não recebeu a mercadoria e a loja não se manifestou. Geralmente,
o pedido vai sofrer um atraso por conta dos correios ou porque estava em falta na loja, enfim. E a pessoa, né, a empresa, não deu satisfação nenhuma. Então, dessa forma, venho solicitar o cancelamento imediato do pedido, pois já desisti da compra em função do descumprimento do prazo de entrega, de modo que requeiro a restituição dos valores pagos. Aguardo a resposta. Aqui a gente tem uma linguagem um pouquinho mais formalizada, mas eu vou explicar para vocês. Então, a pessoa, ela tá indignada que ela sofreu com isso, perdeu o interesse no produto, né? Aquele produto naquele momento já não adianta mais ela receber. Logo, ela vai querer o dinheiro de volta, tá? Restituição dos valores pagos, obviamente ela pagou, ela quer o dinheiro de volta e ela quer cancelar o pedido, ela não quer mais receber esse produto. Isso é uma carta de reclamação, então alguém sofreu uma injustiça, no caso o produto não foi entregue no prazo, então ela fez uma carta de reclamação para a empresa. E para finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre radiojornalismo, tá? Radiojornalismo está atrelado a rádio e jornal, tá? Então, radiojornalismo é a prática profissional do jornalismo aplicada ao rádio, tá? Então, nós temos o jornalismo não apenas na internet, nos jornais, mas nós temos também o jornalismo na rádio. Os radiojornais são programas que duram entre segundos e até horas e divulgam notícias dos mais variados tipos, utilizando sons e locução realizada por repórteres e sonoplastas também. Então, o que acontece aqui? No rádio, o rádio ele é um meio de comunicação bastante interessante, porque para você acompanhar as notícias, muitas vezes, se você acompanha na internet, você precisa ficar com o celular na mão, lendo, observando, vendo vídeo, enfim, tá? Você não pode fazer outra coisa ao mesmo tempo. Na televisão, mesma coisa, né? Você precisa visualizar e ouvir. No rádio, não. Você pode estar dirigindo, pode estar preparando um alimento, fazendo outra coisa e ouvindo aquilo ao mesmo tempo. Então, você reúne duas coisas aí ao mesmo tempo. Então, o radiojornalismo, ele traz ali notícias entre poucos segundos, né? Então, há 30 minutos aconteceu tal fato. Então, é introduzido ali no jornal, é introduzido ali dentro de um programa do rádio ali, 20 segundos falando sobre isso. Ou então, nós temos um programa inteiro falando sobre as notícias, né? Um programa que dura 1 hora, por exemplo. Galerinha, então vocês terminaram aí essa lição. Agora vocês vão estar realizando aí algumas atividades sugeridas para vocês. Até o próximo e bons estudos!